a derrota do Vitória. E tem até um comentário aqui que eu acho que ilustra bem, Arthur Silva. Muito boa noite para você. É do Fábio Nascimento, meu xará aqui. Ele falou que o Vitória caiu hoje. Carpini não consegue tirar mais nada desse time. Eu demitiria e tentaria dar um último choque no elenco de esperança na torcida, já que teremos esses 15 dias de paralisação, né? O Vitória não está na Copa do Brasil, tem a parada da data FIFA. Eu particularmente discordo de mudar de treinador, mas eu concordo que hoje ficou muito na cara ali que hoje ficou muito claro que o Vitória vai ter muitas dificuldades de escapar, né? Um primeiro tempo ali que a equipe criou, né? O Léo Jardim trabalhou bastante na etapa inicial e o Vitória hoje, Arthur, me parece que parou no que parou em outros jogos, na falta de qualidade para definir as partidas. Enquanto o adversário cria menos, consegue fazer o seu gol e fazer os pontos. O Vitória até em jogos que até joga relativamente bem, compete bem, ele é menos efetivo que o seu adversário. Isso vai muito na conta do elenco, né? Da limitação do elenco. Eu acho que hoje foi um jogo que sintetizou muito bem essa campanha do Vitória do Carpini, né? O técnico consegue ali tirar algo do time, consegue deixar o time competitivo em boa parte do jogo, mas o time não consegue ser efetivo e o adversário consegue aproveitar ali as chances que cria, e hoje foi o que aconteceu contra o Vasco, né? Pegou um Vasco desgastado, né? Enquanto o Vasco jogou segunda e quinta, o Vitória não tinha entrado em campo, né, nessa semana. Então, o adversário teve 2 jogos a mais do último jogo do Vitória até hoje. E mesmo assim a equipe não conseguia aproveitar a derrota dura em casa, que realmente deixa a sensação aí para o torcedor que dificilmente o Vitória terá forças aí para escapar. Boa noite, Fábio, todo mundo que está aqui assistindo, agora dando boa noite oficialmente, né, para falar aqui no programa. Eu concordo com basicamente tudo que você falou, tá, Fábio? Inclusive, eu acho que é um ótimo resumo, assim, do que foi a partida e do que é a campanha do Vitória na Série A até o momento, né? Essa campanha do Vitória, ela vem sendo muito didática em relação a quando a gente comenta aqui equipes que têm um orçamento mais baixo, equipes que precisam buscar algo fora assim do comum para conseguir fazer um campeonato competitivo, mas que muitas vezes vai esbarrar numa limitação e que do outro lado vai estar uma equipe que provavelmente não vai ter essa limitação e que vai conseguir aproveitar melhor as oportunidades, né? Isso que a gente já viu acontecer com o Vitória hoje, por exemplo, na partida contra o Vasco, mas em várias outras oportunidades. A gente já viu várias outras partidas em que o Vitória não fez uma partida ruim, o Vitória foi competitivo, o Vitória teve mais volume até em determinado momento do jogo, teve boas oportunidades, mas não aproveitou. E aí, do outro lado, o adversário aproveitou. A gente teve, por exemplo, o Flamengo, né, que o Vitória enfrentou dentro de casa no final ali do primeiro turno, em que o Vitória jogou muito bem ali o segundo tempo, o Vitória merecia, né, sair com um resultado melhor, mas aí no final leva um gol do Flamengo e acaba derrotado. E aí, falando da partida, esse comentário do seu xará, do Fábio, eu vou voltar para ele mais ou menos ali ao final da minha análise para amarrar num ponto ali que eu acho que esse sentimento da torcida em relação a Carpini eu sinto um aumento, assim, até me surpreendeu um pouco esse sentimento, mas pelo que eu acompanho assim do torcedor eu percebi uma crescida nisso. Falando do jogo, o Vitória foi para a partida hoje com a volta de Neres, né, que estava suspenso depois de ter sido expulso ali contra o Cruzeiro, e além disso teve uma mudança por motivo de lesão, que é Carlos Eduardo como titular na vaga de Mateuzinho. Mateuzinho se lesionou no jogo passado do Vitória, em São Paulo, ainda no primeiro tempo. Preocupa até, deve ficar de fora aí de pelo menos mais uma partida. Né? Essa pausa agora acaba ajudando o Vitória, né? Porque o Vitória vai ter basicamente 2 semanas sem jogar, então tem um tempinho ali para recuperar melhor o jogador. Mas mesmo assim, preocupa essa ausência. Preocupa porque o Vitória ele não conseguiu ainda vencer na Série A sem Mateuzinho. Pelo menos eu não me recordo de nenhuma vitória Série A, do Vitória na Série A sem Mateuzinho. Até mesmo na temporada não vai ser algo fácil de encontrar. É um jogador super importante para essa equipe do Vitória. E a outra novidade foi Cáceres, né, lateral direito, assumindo a vaga no lugar do William Lepo, aqui por uma opção técnica de Carpini. E aí, falando do jogo, como você bem disse, foi um primeiro tempo de domínio do Vitória. Né? Não foi um domínio do Vitória no nível que a gente viu, por exemplo, os 30 minutos iniciais contra o Cruzeiro,
onde o Cruzeiro basicamente não passou do meio-campo e o Vitória massacrou o Cruzeiro muito fortemente, também porque o Vitória não soube aproveitar as oportunidades. Mas em termos de número de chances, pode ter sido até algo um pouco parecido. Se a gente olha o scout, por exemplo, do primeiro tempo, foram 14 finalizações do Vitória contra 2 do Vasco. Então isso ilustra como foi um Vitória que criou muito mais jogadas, ofereceu muito mais perigo do que o Vasco. Né? O começo de jogo ali até os 10 minutos nem parecia tanto isso, era um jogo meio truncado, o Vasco até com algumas chegadas ali de contra-ataque, tem uma jogada de Emerson, acho que é Emerson Rodrigues, o jogador pela esquerda, que ele dribla alguns jogadores do Vitória, puxa para o meio, na hora de finalizar, depois o chute é travado, talvez ali é o primeiro lance de perigo no jogo. Mais próximo ali aos 10 minutos, o Vitória consegue ter sua primeira boa jogada, né, num lance de perde pressiona, que o Oswaldo recupera, ele dá um chapéu no marcador e faz um cruzamento para Carlos Eduardo pegar, finalizando um chute cruzado, a bola passa perto ali do gol de Léo Jardim, e aquela que era a primeira finalização, pelo menos mais clara do Vitória, dali para frente começou a se ter uma sequência muito grande, né, de chances do Vitória. Pouco tempo depois tem um vacilo de Maicon, que Oswaldo chuta e Léo Jardim faz uma ótima defesa. Depois disso a gente chega a ter um cabeceios para fora, né, com o Machado. A gente tem uma chance de uma bola na área ali que Machado tenta a finalização, a bola acaba desviando de Alejandro. Depois a gente tem uma jogada pela direita que William Oliveira faz uma boa cabeçada no canto e Léo Jardim faz uma defesa fantástica. Essa para mim talvez a defesa até mais difícil que o Léo Jardim fez no primeiro tempo. Inclusive Léo Jardim, como você já citou, né, personagem, um dos personagens principais do primeiro tempo. Para mim, sempre, eu já faz um tempo, desde o ano passado, que eu considero ele um dos melhores goleiros jogando no futebol brasileiro, né, na Série A, e hoje realmente ele mostrou mais uma vez isso, esse lance, uma defesa assim, sabe aquela cabeçada que você tem que pular e depois tem que pegar um impulso para colocar o braço, assim, porque só o pulo não seria suficiente, e ele conseguiu fazer essa defesa. Pouco tempo depois, uma finalização de Alejandro, mais ou menos ali da entrada, da quina da área, que também tem uma defesa de Léo Jardim. A gente chega a ter um lance, talvez o maior gol perdido, que é um gol com Carlos Eduardo no primeiro tempo, uma ótima jogada de novo de Oswaldo, e aí ele acaba perdendo o gol. Tem uma finalização de fora da área de Carlos Eduardo, que Léo Jardim espalma novamente. Então, assim, perceba como eu estou falando aqui, uma sequência de lances no primeiro tempo, e o único lance que o Vasco teve no meio de todos esses do Vitória foi uma finalização de Ryan de fora da área que Lucas Arcanjo conseguiu fazer uma defesa até tranquila, assim. Então não foi nada demais assim que o Vasco conseguiu fazer no primeiro tempo. Foi, na verdade, um primeiro tempo completamente do Vitória, mas que faltou o Vitória aproveitar. De nada vale você ter esse domínio, você ter mais oportunidades, você ter mais finalizações, se você não chega ao gol. Porque, como a gente já falou várias vezes na Série A, e até eu falei no meu comentário na forma inicial, né? O Vitória teve a oportunidade e não aproveitou. Só que normalmente na Série A, as oportunidades elas seguramente vão aparecer por outro lado. E provavelmente o outro lado vai aproveitar, se você não aproveitar. E aí a gente volta para um segundo tempo, em que se o Vasco tinha feito um primeiro tempo muito abaixo, porque se o Vitória fez um primeiro tempo com 14 finalizações a 2 para o Vasco, se a gente fosse aqui o podcast Rio de Janeiro, provavelmente estaria detonando o primeiro tempo do Vasco. Um Vasco que pouco fez, um Vasco que assistiu, um Vasco que deu muita liberdade nas laterais. Né? A gente sempre falou aqui que as laterais do Vitória são a fortaleza da equipe. E as laterais, eu digo não os laterais, mas as laterais do campo, né? Onde a equipe mais consegue formar jogadas. E o Vitória, ele tentou muito pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Né? Tanto com a dobradinha do lado direito com Cáceres e Carlos Eduardo, como também pelo lado esquerdo com Mateus, com Oswaldo e Lucas Esteves. Então, chegou bastante, porque o Vasco deu espaço para isso também, né? Então, no segundo tempo, com certeza foi algo tratado ali no intervalo para a equipe do Vasco melhorar para voltar para o jogo. E com pouco tempo já deu para perceber que era um segundo tempo que seria diferente do primeiro. Só para se ter uma ideia, eu falei agora, por exemplo, que tivemos no primeiro tempo 14 finalizações do Vitória, 2 do Vasco. Com mais ou menos 7 minutos do segundo tempo, o Vasco já tinha feito 3 finalizações, mais do que no primeiro tempo, mostrando como o jogo realmente era outro. Logo no começo teve uma finalização de Hugo Moura de fora da área, que Lucas Arcanjo faz uma excelente defesa.
E depois tem 2 finalizações de cabeça com Verratti, que aí defesas mais tranquilas ali de Arcanjo, mas assim, chegada já com algum perigo. E o jogo, no começo do segundo tempo, se era no primeiro tempo um jogo que parecia muito mais ser do Vitória, no segundo tempo era um jogo que parecia ser muito mais do Vasco. Até que Carpini mexe pelas primeiras vezes na equipe. Né? E ele faz logo uma mudança dupla, ele aciona Mosquito, fazendo sua estreia na equipe, no lugar de Oswaldo, e aciona o William Lepo no lugar de Cáceres. O Vitória, com isso, consegue entrar um pouco mais no jogo, equilibrar um pouco as ações, né? Chegar um pouco mais ao ataque, e ele começa a ter chances ali. Né? Com 9 minutos, por exemplo o Vitória tem talvez a melhor chance dele no segundo tempo. Né? Uma jogada que vem pela direita, né? Uma boa troca de passes, a bola chega até o lado direito para Mosquito. Ele faz um cruzamento. Depois desse cruzamento, a bola sobra e vai para o lado esquerdo. E aí, quando chega no lado esquerdo, um cruzamento, né, da esquerda de Lucas Arcanjo, de Lucas Esteves, perdão, confundi os Lucas. E a cabeçada de William Oliveira passando assim muito próximo ao gol da equipe ao gol da equipe Vasco. Do Vasco, perdão. Eu fui olhar aqui o meu resumo aqui do jogo e perdi o raciocínio. Mas assim, uma grande jogada, a melhor jogada que o Vitória teve, na verdade, né? E eu acho que foi uma jogada importante para mostrar qual era a fortaleza da equipe, né? Que é essas jogadas pelas laterais. Mas mais uma vez, não adianta você fazer uma grande jogada se não resulta em gol. Mais uma vez, o Vitória chega, o Vitória cria, mas na hora de definir, coloca a bola para fora. E aí, dali para frente, foi um jogo idas e vindas dos dois lados, o Vitória tentando e o Vasco também. O Vasco, logo depois desse lance, por exemplo, tem uma chegada com o Leandrinho, que tinha acabado de entrar, porque logo que Carpini faz essa mudança e basicamente ele renova o lado direito de ataque, né, colocando tanto o William Lepo como o Mosquito, o Vasco já muda também, renovando o seu lado esquerdo da defesa com o Leandrinho, que é o lateral esquerdo. E aí, no minuto seguinte que tem esse lance, o Leandrinho ganha de William Lepo no individual, faz uma finalização e a bola acaba sendo defendida ali por Lucas Arcanjo. Pouco tempo depois, mais um lance do Vitória. Um contra-ataque do Vitória, a bola sai jogada ali pelo meio, é acionado pela esquerda. Carlos Eduardo aciona muito bem Mosquito, dessa vez caindo pela esquerda. Depois Mosquito faz um lançamento muito bom também para Alejandro, e Alejandro joga para fora. Então, mais uma vez, a gente falou de todas aquelas oportunidades no primeiro tempo, e agora no segundo tempo eu já citei duas, mais ou menos, ali até os 25 minutos, que o Vitória teve a chance de abrir o placar. Só que aí vem o implacável, né? Vem o que todo mundo que talvez esteja vendo agora, ouvindo agora essa análise, que talvez não tenha visto a partida, deve estar pensando, pô, mas como é que o Vitória criou tanto e no final o placar foi 1-0 Vasco? Pois é. Pouco tempo depois disso, tem um cruzamento e o gol de João Vitor para fazer 1-0 para o Vasco, um lance até que eu acho que Lucas Arcanjo ele vacila um pouco, porque me parece uma bola que dava para ter sido defendida, né? Por mais que João Vitor tenha subido sozinho e tudo mais. Mas é aquilo, né? Você não aproveita as oportunidades que você cria, o outro lado vai ter a oportunidade e o outro lado provavelmente vai aproveitar a oportunidade porque você está jogando na Série A. Você está jogando um nível de competição alto e que do outro lado tem uma qualidade muito grande, muitas vezes, para fazer essa definição. E aí, assim, dali para frente o Vasco, obviamente, e aí eu vou entrar até no ponto que você falou, o Vasco que estava desgastado, um Vasco que jogou 2 vezes na semana e que mais ou menos ali no meio do primeiro tempo já deu para ver que o empate estava de ótimo tamanho para o Vasco. Um Vasco que cozinhava o jogo, passava o tempo, fazia até uma certa cera. E aí, depois de ter uma vantagem, aí é que acabou, sabe? O jogo assim pro Vasco. Tem um lance logo ali no meio-campo que Verratti tem um encontro ali com o Neres. Ele passa um grande tempo ali no meio, comendo o jogo, que é normal, qualquer time faz isso, tá? Isso aqui não é um demérito ao Vasco, é qualquer equipe. Se fosse o Vitória, provavelmente também faria. Depois a gente tem Léo Jardim, por exemplo, sempre que fazia uma defesa, ficando muito tempo no chão, também normal. E um jogo que não fluiu tanto. Um Vitória que tentou, Carpini acionou basicamente todos os atacantes dentro de campo. Depois disso, por exemplo, ele, na verdade, um pouquinho antes do gol, eu acho que ele já tinha colocado Janderson e Zé Hugo, e depois ele coloca Everaldo. Então, todas as opções ofensivas que ele tinha no banco de reservas, ele acionou, tentando ali ver como é que o Vitória conseguia reagir na partida, mas o Vitória não conseguiu. Na verdade, ele ainda teve uma chance ali no último lance, talvez, que é uma jogada
que Janderson toca para Mosquito e ele sozinho, cara a cara, acaba finalizando na trave. E a partida termina com essa tônica que não tem como ser muito diferente, né? Em resumo, um primeiro tempo de completo domínio do Vitória, mas que não soube aproveitar as ações. E um segundo tempo de um jogo mais igual, em que o Vasco soube aproveitar as oportunidades que teve, até uma oportunidade menos clara do que as oportunidades que o Vitória teve, e conseguir a vitória. E aí, voltando para o comentário lá de Fábio, Fábio né? Fábio Barbosa. Nascimento. Fábio Nascimento, Nascimento, isso. estava vendo aqui. Primeira frase dele, Vitória caiu hoje. E aí, assim, o que eu posso falar é que o sentimento é de que o Vitória está rebaixado. Esse é o sentimento, eu acho que de todo mundo, não só do torcedor do Vitória, que obviamente tem uma questão emocional aqui muito pujante, né? Ainda mais depois de você sair de uma partida como essa, mas eu acho que o sentimento geral do campeonato é isso. A rodada ela foi muito ruim, a gente vai analisar depois aqui no Raio X a rodada como foi, mas eu acho que não tem como fugir dessa sensação de que o Vitória está rebaixado. Eu não estou cravando aqui que o Vitória caiu, mas é como se a gente fosse olhar um termômetro do campeonato nesse momento, o Vitória está fora da briga. Ele está abaixo da briga de quem está querendo ali sair da zona de rebaixamento. Para mim, o Vitória ele vai precisar vencer as duas próximas partidas para ele voltar para essa briga. Não é que o Vitória vai vencer as duas próximas partidas, ele vai sair da zona, vai estar numa situação melhor, não. Para mim, ele tem que vencer as duas próximas partidas para ele voltar a um ambiente de competição ali dentro dessa disputa para não cair. A rodada hoje, com tanta gente pontuando, foi muito dura quanto a isso. E eu poderia até aqui querer trazer um lado mais positivo da análise, que é dizer que o Vitória, por exemplo, mais uma vez, hoje mostrou um futebol competitivo. Da mesma forma que eu tentei trazer essa análise contra o Cruzeiro, né, as duas partes da análise, né, o copo mais cheio e o copo mais vazio, que existia ali um copo mais cheio de que o Vitória até os 30 minutos contra o Cruzeiro fez talvez a melhor partida dele na Série A. Dominou completamente uma equipe que está brigando lá em cima na competição para ir para a Libertadores. Então dava até para a gente trazer esse copo meio cheio aqui, que o Vitória pegou um Vasco que está a não sei quantos jogos sem perder, acho que são 8 partidas que o Vasco não perde, pegou esse Vasco, controlou no primeiro tempo, teve mais oportunidades, mesmo jogando sem Mateuzinho, que é um principal jogador, e eu falei no início que é um jogador que o Vitória basicamente não venceu, nem na Série A e nem no ano, basicamente, sem ele estar atuando. E mesmo assim a equipe conseguiu criar muitas chances. Eu poderia trazer essa análise. Eu acho que essa análise existe. Se o torcedor do Vitória quiser se apegar a algo para ainda ter esperanças, isso aí que é o ponto para o torcedor se apegar. Mas não tem como você trazer isso como pauta principal a partir do momento que é tão repetitiva esse tema. Sabe? A gente falou isso contra o Flamengo, a gente falou isso contra o Cruzeiro. Não dá para falar de novo e o torcedor acreditar quando os pontos não vêm, sabe? Do que adianta o Vitória ter um domínio durante talvez 45 minutos do jogo, ou vamos botar 10 minutos do segundo tempo, pelo menos ali onde teve essas duas chances principais, 55, 60 minutos do jogo, mas não fazer um gol. Do que adianta ele controlar o Cruzeiro por 30 minutos, fazer 2-0, mas depois tem uma lambança individual daquelas de Neres e a equipe acabar perdendo os pontos, sabe? E a partir do momento que esse discurso fica repetido, de que o desempenho em certo momento foi ok, embora o resultado não tenha sido satisfatório, se você repete demais isso, perde força. Porque é igual aquela história de você ter o resultado, mas não ter o desempenho, que uma hora vai dar errado. Mas você também ter o desempenho e não ter o resultado, por tanto tempo, não tem como você também se agarrar a isso, porque na verdade a sensação que dá é o outro lado da moeda, que é, mesmo Vitória fazendo tudo certinho, mesmo Vitória sendo competitivo, mesmo Vitória procurando formas de diminuir a distância, mas no final não é suficiente. No final a equipe ainda é derrotada. No final a equipe ainda não consegue os pontos que precisa. Então, eu acho que não tem muito como fugir desse cenário hoje, tá? De que a sensação é de rebaixamento. Precisa fazer algo fora da curva para sair dessa sensação. E aí o fora da curva para mim seriam vencer as duas próximas partidas. E um último comentário sobre a situação de Carpini é que assim, eu até comentei no último programa aqui junto com o Fred, que o Fred trouxe muito sobre o aspecto do esporte, né? Porque o esporte estava numa situação ali de indefinição de técnico e muita gente falando sobre Carpini, que poderia aparecer no mercado e tal. E eu achava difícil o Carpini cair no Vitória, falando da rodada passada. Eu até falei para ele, para mim o único cenário de Carpini sair é se ele emendar agora uma sequência negativa nesses 3 próximos jogos, que são confrontos diretos. Hoje ele perdeu, para mim ainda não seria a situação de ser demitido, ainda acho que Carpini hoje, ele ainda é muito mais quem tem o mérito de fazer o Vitória competir do que o culpado do Vitória estar nessa situação. Porém, o contexto que o Vitória se encontra, ele faz com que
muita gente fale da demissão. Muitas vezes naquela sensação de que, tipo, ó, agora não é mais uma questão de analisar quem é o maior culpado, se é justo ou não demitir ele. O cenário agora posto é, o Vitória vai ter 15 dias sem jogar, e o Vitória depois vai ter 2 confrontos diretos contra Atlético Goianiense e Juventude. Então é aquela história. O melhor momento para mudar, se vai mudar, é realmente agora. É a janela de oportunidade. Se não mudar agora e Carpini não der certo nesses 2 confrontos, é uma situação de que basicamente está insustentável. Acabou o campeonato por Vitória, até porque eu falei aqui, né, que se o Vitória não vencer essas 2 próximas partidas, ele mantém esse status de rebaixado. Então eu entendo o torcedor e as pessoas que, no geral, né, que observam sobre esse aspecto, de que realmente não é que Carpini seja o culpado, o maior culpado, obviamente ele tem culpa, mas assim, não é que ele seja o maior culpado e não é que tirar ele vai resolver o problema. Mas é que a janela que tem aí talvez seja a única oportunidade, ou melhor, a última oportunidade para o Vitória tentar algo diferente. Mas assim, é muito se apegar a isso, tá? Não acho que é uma análise fria, técnica, é, pensando no que realmente vai fazer o Vitória escapar, porque o cenário é muito complicado. Até porque o Carpini vem conseguindo deixar o time competitivo, né? Não é que o Bahia sofre goleadas, né? Não assusta os O adversários. E Vitória, tem o Vitória. o Vitória. Tem até um comentário do Roberto Wesley que eu acho que é meio por aí. Você derruba o Carpini e não tem ninguém para. Você perde já um técnico para uma eventual Série B, né? Então talvez não fosse melhor seguir o trabalho aí, já que o problema claramente não é o técnico, né? Sim, sim. Assim, é porque eu não sei internamente como tá, né? Se há confiança ou não. Eu olhando de fora, de cabeça fria, né? Porque eu não sou torcedor do Vitória e tal, eu não tiraria Carpini. Repito, eu ainda vejo ele como um cara que tem muito mais méritos em fazer o Vitória competir no campeonato do que ser o culpado ou a saída dele vai ser o que vai resolver o problema do Vitória. Eu entendo o contexto, eu acho que a situação de agora pesa muito para você pensar naquela de último tiro, a última cartada. Mas vamos lá, qual seria essa última cartada? Quem é que está disponível no mercado, sabe? Talvez, tá no mudo, Fábio, mas eu consegui fazer a leitura lá bem. Antônio Oliveira, talvez seja Antônio o único. Oliveira, isso. Talvez seja o único nome, né? Mas até que ponto vai conseguir? Porque o Cuiabá, tem especulações aí que o Cuiabá tentou Antônio Oliveira agora, quando saiu o Petit, e não conseguiu. Antônio Oliveira não quis ir. Será que ele ia querer ir para o Vitória? Sabe? Será que o Vitória também vai ter grana para bancar o Antônio Oliveira? Porque assim, eu sei que ele não vai manter o patamar salarial que ele tinha no Corinthians. Eu imagino que ele tenha consciência disso. Mas o patamar salarial dele é alto, né? Se bem que um Carpini da vida também teve que dar essa baixada, né? Mas enfim, não sei, que o contexto agora já é diferente. O campeonato já está mais para a reta final, né? Quando o Carpini veio, eu ainda estava no início. Então, não sei. Eu entendo quem fala agora em demissão. Não acho que é um enorme absurdo você falar, até porque não dá para a gente falar também que o pessoal tem que largar os pontos e tal. É, mas eu acho que é muito mais o contexto das 2 semanas e as 2 rodadas serem acessíveis do que uma análise fria de que Carpini é o problema do Vitória e que sair Carpini vai ser o que vai resolver o problema do Vitória. Parece muito mais uma medida de desespero do que uma medida racional, sabe? Pensar em saída hoje de Carpini. É o que eu penso. Acho que os dois lados possuem bons argumentos, né? Ou mudar agora, né, pelo tempo aí com a data FIFA e para ver se esse choque aí pode surtir efeito, ou dar esses 15 dias para o próprio Carpini e 2 jogos viáveis para o próprio Carpini ver se ele consegue Sim. vencer e seguir com ele. Né? Eu acho que os Esse dois argumento vale também para lados Carpini, né? vale para 15 Carpini, ele vai ter dias tempo. e 2 partidas de confronto direto. Mas é isso. Não vamos ainda nos aprofundar em termos de classificação, né? Porque vamos ter o raio-x. Mas vamos para o campinho, Alan Roberto. Vamos colocar aí os jogadores do Vitória na tela, né? Para a gente ir analisando aí nome por nome. Começando aí pelo Arcanjo. Não teve culpa no gol, né? Veja, Ou teve? não, assim, não sei se dizer que teve culpa, Ele que eu ficou acho muito talvez dentro do gol, né? Fiquei a impressão assim é, que ele. e a bola passa meio que embaixo dele ali, né? Dá uma sensação de que poderia ter defendido, sabe? É assim. Eu sempre fui um grande defensor de Arcanjo aqui. O torcedor do Vitória, às vezes, eu acho que até discorda muito de mim com relação a esse ponto. Porque eu gostei muito da Série B que ele fez ano passado, né? Foi a primeira vez que eu tive um contato maior assim com o Arcanjo em termos de acompanhar as partidas.
E eu acho que teve vários jogos esse ano que ele fez, assim, bons jogos excelentes até em alguns momentos. Ele faz grandes defesas. Hoje mesmo ele fez uma grande defesa numa finalização no começo do segundo tempo de Hugo Moura. Mas ele é um cara que está oscilando muito, né? Muito mais do que ele costumava fazer. E aí, quando você começa a oscilar tanto, também aumenta a lupa, né? Então, talvez se Arcanjo estivesse nos seus melhores dias, a gente nem ia falar aqui desse gol que ele levou. Ia passar batido, ia seguir o jogo e beleza. Como ele já não vem numa fase muito boa, você presta um pouco mais de atenção e pesa um pouco mais a mão em relação a isso. Eu acho que aquele gol daria para um goleiro melhor ter defendido, mas não acho também que é uma falha. Mas também ele fez uma boa defesa ali no chute de Hugo Moura. Eu acho que dá para colocar o razoável, vai, para não pesar muito. Para mim seria entre o razoável e jogou mal, mas como eu acho que ele foi muito importante ali naquela defesa de Hugo Moura e tudo mais, eu vou colocar o razoável por isso, na dividida aí. Muito bem, então vamos para o razoável aí para o Arcanjo. Vamos aí para a dupla de zaga, Neres e Wagner Leonardo. Neres para mim jogou mal, tá? É um cara incrível como o Neres caiu de rendimento, né? Ele começou bem no Vitória. A gente até falou aqui, eu falei como torcedor de Santa Cruz, que eu gostava dele e tal. Parece que depois dali ele caiu, teve o lance. Na verdade, assim, o clássico com o Bahia ele já não foi bem. Aí ele teve o jogo contra o Cruzeiro, que assim, foi tenebrosa a atuação dele, porque colocou em risco completamente o jogo. Tanto é que o Vitória perdeu 2 pontos ali, muito por causa dele, pelo que ele fez. E hoje, que estava voltando de suspensão, né? Também não achei que ele estava muito seguro, tá? Algumas saídas ali ele se enrolando. Muitas vezes também eu acho que sim, ele faltou fazer um pouco mais o básico mesmo, sabe? Para ganhar confiança. Enfim, jogou mal e no lance do gol, João Vitor sobe em cima dele, tá? É ele que tá na marcação de João Vitor ali e João Vitor ganha dele para marcar o gol, então por isso jogou mal aí para Neres. Wagner Leonardo razoável. Vou no razoável para Wagner Leonardo. Não fez Bom, uma vamos... partida, fez uma partida ok, então razoável, tá de bom caminho. Bom, dupla de laterais, Cáceres e Esteves. Eu gostei bastante da partida de Cáceres. Tá? Cáceres ele até jogou bem mais o primeiro tempo do que o segundo, né? O segundo tempo com pouco tempo ele saiu. É... Neres foi jogou mal, tá? Alan, laranjinha aí para Neres. Cáceres eu vou colocar o jogou bem. Gostei da partida dele. No primeiro tempo ele participou muito do jogo, muitas descidas ali. Eu acho que a trinca, na verdade, ali, ele, Carlos Eduardo e o William Oliveira, porque o William Oliveira tá mexido ali com o Felipe Machado, por isso que eu parei um pouco para pensar. Essa trinca ali eu acho que funcionou muito bem pelo lado direito. Foi o lado em que o Vitória mais chegou. Também chegou pelo lado esquerdo, é bem verdade, mas eu acho que as chegadas pelo lado direito foram com maior qualidade. Eu vou dar um jogo bem para ele. Acho que merece essa menção positiva ali, porque é um cara que não teve tanta participação no segundo tempo, que é onde o Vitória caiu de rendimento, não teve participação no gol, por exemplo, não teve também problemas defensivos latentes, assim que eu me lembre, e apareceu bem um ataque, então avaliação positiva aí para ele. Lucas Esteves eu vou colocar um razoável. Eu acho que Lucas Esteves ele chegou também bastante ao ataque em algumas jogadas. É um cara que para mim é um lateral bem correto, assim, dificilmente ele faz uma partida ruim. Hoje ele não teve nos seus melhores dias, teve até um lance ali no segundo tempo que já no final, ali para a reta final, ele vai dar uma invertida de bola, erra completamente, mas ali também já era um lance que o jogo já estava muito mais para acabar do que qualquer outra coisa. Mas eu vou colocar o razoável para ele, até porque eu acho que Cáceres ficou um termômetrozinho acima. Bom, aproveita e fala do Lepo também, que entrou no segundo tempo. Eu vou colocar o jogo mal para Lepo, tá? Lepo ele até apareceu em uma ou duas bolas ofensivamente, mas defensivamente eu achei que o time caiu bastante com a saída de Cáceres. Cáceres talvez tenha saído por uma questão física, é um cara que não atuou tanto no ano assim, né? Não tem tanta sequência. Mas Lepo, tanto é que pouco tempo depois que ele entra, já tem esse lance que eu citei há pouco, né? Que logo depois que tem essa mudança, o Vitória tem uma chegada com perigo, com o Mosquito, a bola roda e depois tem a cabeçada de William Oliveira, mas logo em seguida tem um lance com Leandrinho, lateral esquerdo do Vasco, que ele ganha de Lepo assim com enorme facilidade. Depois tem outro lance que Lepo vai cortar que ele bota a bola para escanteio todo atabalhoado. Então assim, é um cara que defensivamente
tem tido atuações muito temerárias e hoje foi mais uma delas. Por isso que eu vou colocar o laranja aí para ele, ele jogou mal. Bom, meio de campo, Luan. Luan, eu vou colocar o razoável. Acho que Luan fez um jogo ok. É um cara que ajuda bastante ali na marcação, mas que tem problemas na saída, né? A gente sabe que muitas vezes ele poderia tentar um passe melhor, ele faz o básico ali, joga a bola para o lado, ou joga a bola para trás, ou tenta dar um chutão para frente quando não precisava, enfim. Por isso que fica difícil colocar ele um degrau acima disso, mas fez uma partida correta, sem falhas ali a se destacar. Felipe Machado. Talvez Felipe Machado tenha sido o jogador do Vitória no primeiro tempo que eu menos gostei. O lado esquerdo do Vitória teve boas jogadas utilizando Lucas Esteves e Oswaldo, mas Felipe Machado, quando pôde participar, não foi tão bem. Né? Diferente de William Oliveira, por exemplo, que eu até falei agora há pouco, que essa trinca no lado direito do Vitória funcionou bem ali, principalmente no primeiro tempo. Porém, no comecinho do segundo tempo, Felipe Machado deu uma evoluída, depois ele estava extenuado em campo, sem voltar na marcação. Não sei se o suficiente para colocar ele no razoável, tá? Eu vou colocar ele no jogou mal, até para ter uma diferenciação ali, uma escadinha em relação aos volantes, porque vai ser Luan no razoável, Felipe Machado jogou mal e o William Oliveira para mim jogou bem. Gostei da partida de William Oliveira, lembrando um pouco o William Oliveira dos bons momentos ali no começo do trabalho de Carpini, né, aparecendo na área, finalizando. Como eu falei, a principal defesa para mim de Léo Jardim no primeiro tempo foi uma finalização de William Oliveira, uma cabeçada, salvo engano, de William Oliveira, com muito perigo. Depois ele aparece novamente na área numa cabeçada que a bola passa com muito perigo. Beleza que é um gol perdido ali, mas como ele é volante, eu vou levar pelo aspecto positivo de que ele apareceu para a jogada. E para além dessas duas jogadas que ele aparece como elemento surpresa, vamos dizer assim, no ataque, tem também que ele participou bem do jogo. Né? Ele deu sequência a jogadas bem quando necessário, então por causa disso eu vou colocar ele no jogou bem. Muito bem, vamos para o ataque agora, começando pelo Carlos Eduardo, né? Que participou muito, mas perdeu o gol também, né? E aí, fica o lado positivo Exatamente. de ter participado ou fica o lado negativo por ter desperdiçado? Carlos Eduardo talvez seja o cara mais difícil de ser analisado desse campeão do Vitória, porque é exatamente isso que você falou, Fábio. Ele é um cara que participou muito. No primeiro tempo, ele foi o principal jogador do Vitória ofensivamente, no sentido de quem mais criou jogadas, quem mais esteve presente no jogo, mas ele também que perde o principal gol ali que o Vitória teve no primeiro tempo, né? A principal chance que o Vitória teve. Porque a primeira chance que ele tem na jogada de Oswaldo, que ele finaliza, eu não acho que é um lance ali de gol perdido. Ele finalizou, a bola passou perto, não era uma finalização tão clara. Mas o segundo lance que ele perde é um lance que pesa. Eu fico muito na dúvida, tá? Entre o razoável e o jogou bem para ele, por causa disso. Eu vou ver sobre um aspecto positivo e vou colocar o jogou bem. Porque eu acho que Carlos Eduardo, ele é isso, sabe? Tipo, o Carlos Eduardo, ele tá entregando meio que o melhor Carlos Eduardo que o Vitória poderia ter, assim. O Vitória não contratou o Carlos Eduardo pensando que estava trazendo um cara que ia fazer muitos gols. O Vitória trouxe o Carlos Eduardo pensando em ter um ponta participativo, que ia buscar as jogadas, criar muitas jogadas, levar a bola ao ataque, né? Ser arisco, levar perigo ao adversário. Isso ele fez hoje. Então acho que o jogo dele, o jogo que o Vitória esperava dele, ele fez. Perdeu chances, perdeu, mas enfim, é o natural dele, tá? Então por causa disso eu vou dar um desconto aqui. Se fosse, por exemplo, um cara mais com mais capacidade para isso. Ou um centroavante, por exemplo, perdendo esses gols, eu não daria esse desconto. Mas por ser ele, eu vou dar esse desconto, vou colocar ele no jogou bem. Vale lembrar que no jogo passado, que o Vitória fez contra o São Paulo, eu já tinha dito que eu tinha gostado da entrada dele. Né? Ele fez primeiras partidas no Vitória ali meio burocráticas, né? Até porque estava chegando, não tinha tanto entrosamento. No último jogo eu já senti que ele se soltou mais, mas também pesou ali que ele perdeu a chance do Vitória empatar o jogo contra o São Paulo, que ele furou o último lance ali. Ali eu pesei a mão e coloquei o razoável. Aqui eu vou ser mais bondoso com ele, vou colocar o jogo bem. Oswaldo, eu vou colocar o jogo bem também para Oswaldo, tá? Porque o Oswaldo ele foi bem menos participativo do que Carlos Eduardo. Ele esteve bem menos presente no jogo, mas o Oswaldo foi quem esteve presente nas duas principais chances, talvez, ali do Vitória no primeiro tempo, né? Não as duas principais, mas duas boas chances. Tem esse lance da finalização, os dois lances com o Carlos Eduardo, inclusive. Tem o primeiro lance ali que ele dá um chapéu no marcador e toca a bola na entrada da área
Carlos Eduardo faz a finalização para fora e o lance depois que Carlos Eduardo pega também começa numa jogada de Oswaldo. Então, por causa disso, eu vou dar o jogo bem ali para ele, mas é, valorizando, vamos dizer assim, essa efetividade de Oswaldo nas jogadas, que ele teve mais do que Carlos Eduardo. No segundo tempo, Oswaldo basicamente não apareceu, tá? Mas eu ainda vou manter o jogou bem para ele. Alejandro, eu vou colocar jogou mal. E aí eu vou ter que pesar aqui em Alejandro, porque eu já elogiei Alejandro aqui várias e várias vezes. O seu trabalho que ele faz sem bola, ou o seu trabalho que ele faz ali de pivô. Eu acho que ele hoje fez até isso bem, mas se eu falei que Carlos Eduardo não pesaria tanto, porque ele não é o cara que a gente está esperando que vai fazer o gol, para Alejandro eu vou pesar, por exemplo, o gol que ele perdeu na jogada que Mosquito lança ele dentro da área. Ali ele não poderia ter perdido aquele gol, ele tinha espaço para fazer melhor. Né? Então, por causa disso, eu vou pesar. Eu poderia até colocar um razoável, tá? Não pesar tanto, porque eu acho que ele fez um primeiro tempo interessante, teve algumas participações interessantes. Na média poderia ficar razoável, mas eu vou pesar hoje um pouco a mão mais aqui em Alejandro, porque não podia o camisa 9 da equipe ter perdido aquele gol que ele perdeu. Então vai ficar sob esse aspecto negativo. Bom, E agora aí os falando jogadores dos, que. dos Isso, os substitutos, demais que né? entraram. Mosquito, Janderson, Zé Hugo e Everaldo. Janderson pode colocar o jogo mal novamente. E eu só não vou colocar o muito mal para ele porque ele deu aquele passe ali para Mosquito no último lance do jogo. Talvez aquela tenha sido a única coisa que ele acertou desde que entrou, tá? Mas Janderson é um cara que assim não tem nem o que comentar mais. Toda vez eu comento aqui a mesma coisa, que ele não agrega, não adiciona, não ajuda a equipe e é incrível como pagaram 5 milhões para ele, assim, um cara que pelo valor que foi investido deveria ser alguém para resolver jogos para o Vitória, ele na verdade resolve jogos ao contrário para o Vitória, né? Ele atrapalha o Vitória. Hoje foi mais uma partida assim. Zé Hugo eu também não gostei da entrada dele, tá? Achei que Zé Hugo teve abaixo da média dele, vou colocar um jogo mal ali para ele. Não participou tão bem, na verdade participou até menos do que ele costuma participar. Não gostei da partida de Zé Hugo. Mosquito eu vou colocar razoável. Eu acho que Mosquito ele lembra um pouco a avaliação de Carlos Eduardo. Né? Ele é um cara também que participou bastante, mas que perdeu um gol claro ali, que foi a finalização que ele teve na trave no último lance. Eu só não vou colocar o jogo bem que Carlos Eduardo teve, né? Vou pesar um pouco mais o Mosquito, porque ele não participou na mesma intensidade que Carlos Eduardo. Né? Carlos Eduardo, eu acabei de falar que ele foi talvez o principal jogador do Vitória em participação ofensiva ali no primeiro tempo. O Mosquito, além de ter jogado menos tempo, não teve tanto volume assim, então não é o suficiente para mesmo com aquela chance perdida ele ficar positivamente. Eu acho que o razoável tá de ótimo tamanho ali para ele. Everaldo, nem sei se Everaldo jogou tempo suficiente para avaliar, tá? Para ser sincero assim. Em minutagem eu acho que até que sim, mas não lembro dele participando tanto. Vou colocar razoável. Ou é razoável ou é sem nota, mas eu acho que ele chegou a jogar uns 20 minutos, até porque teve os Entrou 9 aos de acréscimo. 22. 22. Ah, então. Tem certeza que foi 22? Porque ele entrou depois do gol, não? É, ele. Não, 32. Foi 32, tá. 32. Não, É. mas é suficiente já. 13 minutos mais os 9, dá para avaliar, eu vou colocar o razoável para ele. Muito bem. E o Thiago Carpini? A gente fala aqui que ele deixa o time competitivo, tudo mais. É positiva a avaliação dele, apesar de tudo? Ou Eu vou também colocar tem a sua razoável, culpa no Fábio. cartório? Eu vou colocar razoável, assim, eu não consigo dizer hoje algo que Carpini errou claramente, assim, sabe? Alguma mudança que ele fez de errado, alguma escolha que ele não deveria ter feito. Para mim, o erro aí, talvez, se fosse para citar, é ter colocado o Janderson. Para mim, Janderson não tem mais que estar tendo recebendo, não tem mais que estar recebendo oportunidades no Vitória. É um cara que já mostrou que não vai ajudar, não consegue ajudar. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Mas eu não consigo pesar a mão em Carpini de forma alguma. E eu acho que hoje o Vitória perdeu muito mais por uma questão técnica individual do que do trabalho de Carpini. Só não vou colocar uma avaliação positiva porque todo o cenário que a equipe tá, também não consigo chegar aqui e colocar um jogou bem, tá? Então, o razoável aí tá de bom tamanho. Bom, todo mundo avaliado, vamos para as medalhinhas. Tivemos 4 jogadores aí com avaliação positiva: o Cáceres, o William Oliveira, Carlos Eduardo e Oswaldo. Quem é ouro dessa turma aí? Vou colocar o Cáceres. Gostei da partida de Cáceres, foi uma novidade aí na escalação. Vou dar essa moral para ele. Já que Carlos Eduardo vai ter
o problema ali de ter perdido o gol. O William Oliveira também vai ter esse problema de ter perdido o gol. E o Oswaldo de ter participado pouco. Cáceres é o que tem menos atenuantes. Então, por causa disso, eu vou dar a medalha de ouro para ele. Prata e bronze. Vou colocar. Bota o William Oliveira de prata. Não, Carlos Eduardo de prata e William Oliveira de bronze. Vou pontuar aí esse lado direito do Vitória, que eu acho que foi o setor que melhor funcionou da equipe. Muito bem. Alguns comentários aqui. O Roberto pergunta se você não acha que o Vitória aproveitou pouco a janela, o mercado do exterior. Por Sim. muitos jogadores brasileiros, né? O Vitória fez um mercado muito discreto, né? E eu até comentei com o Fred aqui no programa passado que, por exemplo, o Atlético Goianiense, que é uma equipe que tem muito menos chance de escapar do rebaixamento do que o Vitória nesse momento, né? Na verdade, o Atlético até reagiu com 2 vitórias, mas o momento que eu vou falar do Atlético é até antes disso. Então imagine o Atlético antes dessas 2 vitórias que ele teve em sequência. Era um Atlético basicamente morto no campeonato que todo mundo dava e ainda dá, né? Como rebaixado. E mesmo assim, o Atlético foi lá e conseguiu pegar o Hurtado, por exemplo, para a camisa 9 no Boca Juniors, que fez gol nessas 2 vitórias seguidas que a equipe teve. Conseguiu o Campbell também, que já fez 2 gols aí também. 2 jogadores do mercado do exterior, né? Então mostrando que assim, existiam opções, sabe? São 2 jogadores que estariam ajudando completamente o Vitória nesse momento. O Atlético numa situação até menos atrativa do que o Vitória conseguiu. Por que o Vitória não poderia ter conseguido, né? Eu acho que o Vitória parou muito cedo no mercado. Eu acho que Mosquito é uma contratação que vai ajudar. Pelo que ele mostrou, já deu para ver que ele é um cara que tem um nível acima dos demais pontos ali do elenco do Vitória. Perdeu um gol feito, é verdade, mas assim, pensando em sequência, é um cara que tende a ajudar bastante. Mas deveria, na verdade, o Vitória ter buscado outras contratações. O Vitória, por exemplo, não sei se chegou a. Tinha uma especulação de um camisa 9 que estava para vir do exterior. Esqueci até o nome dele, que é um cara. Não, era um meia, na verdade. Um meia que estava para vir, que ele era do São Lourenço, salvo engano. Não sei se chegou a ser anunciado. Mas o 9, por exemplo, que eu comentei, eu não vi nada do Vitória falando sobre um camisa 9, sabe? E o Vitória precisa de um camisa 9 assim, urgente, sabe? Alejandro é um cara que seria um ótimo reserva para a situação do Vitória, mas não dá para ele ser o titular e basicamente é a única opção, porque a outra opção é Janderson, que não agrega, e outra é Lauan, que é um garoto que estava jogando a Série D há pouco tempo no Itabuna, sabe? Enfim, laterais, por exemplo, o Vitória também poderia ter buscado um lateral esquerdo, sabe, para jogar ali com o Esteves, já que o PK para mim também não agrega na Série A. Poderia ter buscado mais um zagueiro, para não ter que, por exemplo, quando o Neres está fora, jogar Caio Vinícius, como jogou na rodada passada. Tinha necessidades. Um goleiro, já que se fala tanto de Arcanjo, mas Arcanjo joga porque não tem outro. O reserva é Muriel. Acho que ninguém quer colocar Muriel de titular no lugar de Arcanjo, por exemplo. Parou muito cedo o Vitória no mercado e agora vai ter que jogar com isso, né? Até um ponto importante sobre a janela, que assim, não quer dizer que a janela fecha amanhã, não quer dizer que ninguém mais pode contratar, tá? O período de inscrição da Série A, eu acho que ele ainda dura mais um tempo, mais alguns dias. Mas o que é que você pode inscrever? São jogadores que já tenham encerrado o contrato antes do fechamento da janela. Então, se você encontrar algum jogador aí que está livre no mercado e que o contrato dele foi encerrado até amanhã, aí você ainda poderia contratar esse tipo de jogador. Só que não tem muita opção, né? E se o Vitória não conseguiu, com o mercado aberto assim para você contratar basicamente quem quisesse, vamos dizer assim, imagine com uma lista mais restrita. Muito bem. Então aí está avaliado a equipe do Vitória, né? Que perdeu aí mais um jogo. São 7 derrotas aí nos últimos 10 jogos. Situação bem complicada aí dos comandados do Thiago Carpini, que apesar do trabalho em termos do time dentro de campo está sendo até ok, né? Evoluiu o time ali em relação ao Condé. Os resultados não estão vindo.